Ele tinha tudo para não ser aquilo que ele era. Muito bonito, com infância com ar de Hannibal Lecter, jogava tênis e tocava clarinete quando criança e parecia ter uma vida promissora de sucesso. Mas sendo justo, se você olhar pelo lado criminal, ele até foi bem sucedido na carreira que escolheu. Jeffrey Dahmer é um dos serial killers mais famosos da história criminal americana e talvez até do mundo. Com 17 vítimas descobertas e todas reconhecidas pelo serial, Jeffrey Dahmer agiu entre 1978 e 1991 sem sequer ser procurado pela polícia. Os homens que ele buscava para se tornarem vítimas não eram importantes para a sociedade à época e podiam desaparecer sem serem notados. Eles eram imigrantes ilegais, negros e gays. Talvez numa mistura de prazer e estratégia, Dahmer seguia sem preocupação sua saga, unindo desejo sexual com dominação, morte, canibalismo e desaparecimento de seus alvos. Por descaso, ou seria arrogância, um dos maiores serial killers da lista dos top 10 só foi descoberto graças à 18ª vítima que conseguiu sobreviver, fugir e chamar a polícia. Mas por muito pouco, os policiais não o fizeram ter também o seu crânio guardado no armário de Jeffrey ao lado dos outros, que um dia foram o rosto de alguém vivo. Com a chegada da minissérie da Netflix, baseada na história real de Jeffrey Dahmer, a curiosidade sobre o serial killer volta a aumentar. A Netflix também traz Dahmer como o astro da nova temporada do documentário Conversando com um Serial Killer. Mas qual Jeff Dahmer é o real? O da ficção? Ou quem fala de verdade quem é o serial killer é o documentário? Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Dica de Séries. Então eu vou começar, pessoal, gravando aqui, mas vocês vão ver como é que eu gravo, porque a câmera tá diferente, né? Porque ela me obriga a não poder usar uma ou outra lente que eu tenho, que deixa desfocado, então aqui vai ficar tudo mais focado. Olá, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui no canal. Então, para antes a gente entrar sobre essa história das séries do Jeff Dahmer, lembrando que eu já tenho um especial que eu gravei com a doutora Rosângela lá atrás, logo que a série de ficção foi lançada. Mas antes de falar do Jeff Dahmer em si, desse canibal e tudo mais, não se deixem, por favor, de se inscrever, de curtir, comentar, ligar sininho, compartilhar. Coloquem nas suas mídias sociais, me marquem também, eu compartilho. Às vezes o Instagram demora para avisar que a pessoa me marcou. Quando eu vou ver, já saiu história, eu peço desculpas. Mas continua marcando, isso é super importante para o canal. Quem puder, seja membro. Quem não puder, assistindo já, eu fico muito lisonjeado e agradeço bastante de você fazer parte do canal, tá bom? E vamos aqui nós para Jeff Dahmer. Se alguém ainda tem paciência para ouvir falar de Jeff Dahmer, porque eu brinco que assim, o cara estava esquecidíssimo, foi lembrado e só não param de lembrar mais dele, né? O YouTube, assim, todo mundo está falando de Jeff Dahmer, até o canal de culinária deve estar dando alguma culinária do Jeff Dahmer. Eu não comeria, se fosse alguém me dando alguma dica de receita do canibal. Mas o Jeff Dahmer, como já sabemos, ele nasceu em 1960, ele morre em 1994, ele morreu muito jovem. Ele morreu aí com seus 34 anos, na década de 90, após ser descoberto como um dos piores serial killers dos Estados Unidos e com certeza uma das piores histórias do mundo, não só pelo número de mortos, mas principalmente pela forma de agir, pela frieza e pelo prazer de agir. Como a doutora Rosângela conta, ele na escala da maldade, que parece que vai até 22, ele é um número 22, porque ele carrega tudo, ele carrega sadismo, necrofilia, canibalismo, cárcere privado, tortura, prazer sexual, ele tem tudo. Então ele é um conjunto da obra de um grande psicopata. Por isso que eu acho estranha a forma com que foi dirigida a série de ficção, principalmente porque eu já tinha visto coisas do Jeff Dahmer, eu não lembrava dele ser tão bobalhão como aparece um pouco lá na série de ficção. E em seguida a Netflix lançou agora no começo de outubro, se eu não me engano, dia 7 de outubro, essa Confissões de um Serial Killer com ele. É uma série, Confissões de um Serial Killer, tem vários outros serial killers, não é apenas ele, não é a primeira temporada, tem vários outros excelentes, tem um Ted Bundy, se eu não me engano, também está lá. E quando eu assisti, eu falei, opa, então eu tinha razão.
o Jeff Dahmer de verdade não é tão bobalhão como o Jeff Dahmer da ficção. Mas para a gente entrar daqui a pouco nessa comparação entre realidade e ficção, eu vou dar um overview rápido, porque eu acho que todo mundo já ouviu falar, já sabe um pouco da história dele. Ele é um menino que nasce numa família disfuncional, né? Os pais brigavam bastante. Na série de documental mostram várias cenas da família com ele criança, essa disfuncionalidade não aparece. Claro, quando você tem uma câmera na frente, você se torna um pouquinho melhor. Principalmente na década de 60, que eles ainda tinham, né, ainda vergonhinha da câmera. Ninguém tinha um celular com câmera. Então, quando uma pessoa aparecia para filmar, porque era Super 8, as pessoas elas se arrumavam, era um momento de registro daquela história. Não é que nem hoje que você sai gravando 500 mil vídeos, você entra no seu celular, tem 14 mil vídeos, você não assiste, não apaga e fica só comendo sua memória. Naquela época não era bem assim. Então, as cenas que aparecem são de uma família ok. O Jeff Dahmer sempre um menino ok. Só que ele tinha suas disfuncionalidades vindas exatamente da relação que ele, do pai e da mãe, que brigavam demais. Eram pessoas que não deveriam ter casado, claramente, mas casaram. Tiveram o Jeffrey, né? É o Jeff, mas o nome dele é Jeffrey Dahmer, que já parecia ter problemas na infância. Tem várias vertentes. Uma diz que ele, depois de uma operação de apendicite, que aquilo deu um revertério, ele mudou. Tem outras vertentes que falam que não, que desde criança já tinham registros, já havia registros. A mãe já percebia também, o pai, mas o menino era caladão. Claro, né, gente? Numa casa que pai e mãe brigam o dia inteiro e que só se grita, o filho se cala. Mas nem todo filho que sai de uma família desse tipo sai matando as pessoas, picotando e comendo. Então, não é porque pai e mãe brigam em casa que o outro vai virar serial killer. Não tem lógica, né? Senão teríamos milhares de pessoas aí se matando e esquartejando os outros. Mas ele cresce, vai para a escola. Na escola mesmo ele tem alguns problemas ali de relacionamento, ele não consegue ter amigos. Eu imagino porque ele se percebeu gay muito cedo, num momento do mundo. Hoje está meio complicado, mas antes era bem mais complicado você se assumir gay. Eu sei disso, eu nasci na década de 70, década de 90 foi mais libertária, então eu tive o prazer de crescer e ser adulto na década de 90. As décadas anteriores, o mundo gay era muito mais gueto. Isso é uma tristeza para quem não consegue exercer a sua felicidade plena. E o Jeff não conseguia exercer sua felicidade plena, ainda mais que ele era obrigado claramente pelo pai a seguir a norma heteronormativa da vida. Ele devia passar por perrengues na escola americana, né? Eu, sinceramente, não entendo como não tem uma polícia especializada em escolas americanas. Porque essas séries de escolas americanas é para construir serial killer, é para construir psicopata, é para construir tudo. As escolas americanas não servem para construir seres humanos equilibrados. E ele vai, naquele momento, vive na escola, imagina a quantidade de pressão que ele tinha de ele ter uma namorada, blá, 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 e ele se cala. Então eu acho que essa timidez dele não tem muito a ver com a psicopatia dele, tem muito mais a ver com a ausência de liberdade para ser o que ele era. Mas isso também não significa que vai se tornar um psicopata, um serial killer, por conta de você não poder exercer o seu prazer, principalmente prazer sexual, prazer amoroso. No caso dele, aquilo foi um estopim para a sua timidez, onde ele entrou lá internamente com seus demônios todos. Como aparece na série de ficção, ele realmente pergunta para o pai. Isso é visto pelo livro que o pai escreveu. Vamos lembrar que também é um pai escrevendo, então as coisas podem ser às vezes um pouquinho mais românticas, mas que o Jeffrey teria perguntado para ele como é que era possível manter um osso vivo. Um osso vivo é bom, né? Manter um osso inteiro. E o pai ensina lá com produto bobo mesmo que você tem na sua cozinha, e ele começa ali a entender como que ele poderia manter algo morto intacto. Ali deve ter despertado. Uma curiosidade interessante, isso está na série de documental. O Jeff Dahmer nunca matou um bicho. Ele sai com o pai em busca de bichos mortos. E depois com um amigo, tem um amigo dele que inclusive aparece na série documental, que corrobora com isso, que ele saía à caça de bichos mortos para fazer taxidermia. Gente, taxidermia é algo que hoje as pessoas olham e falam, o bicho está empalhado.
Mas isso era e é comum você empalhar animais. Um taxidermista não é um serial killer, e nem é porque ele gosta de empalhar animal, até para estudar o animal, que ele quer matar uma pessoa. Tem museus de história natural no mundo inteiro, inclusive aqui em São Paulo, tem ali no Ipiranga, é pequenininho, mas vale a pena visitar, com as taxidermias. A taxidermia é super importante para você, inclusive, estudar os animais e tudo mais assim. Então, as pessoas também ficam misturando muito. O que tem ali no Jeffrey é de achar o animal morto e taxidermizar. É manter aquilo mumificado. Ah, então porque ele fazia isso de criança, ele vai... Não, ele gostava de mumificar. Ele vai descobrindo o prazer dele quando ele se torna o que ele é. Mas não o fato de ele fazer a taxidermia que o transformou no que ele, no que ele virou, né? Esse ser estranho, mínimo. Uma palavra até bonita para se referir a Jeffrey Dahmer. Ao Jeff Dahmer. Com esse advento da infância, ele vai crescendo e a família dele vai piorando. Então, ele ganha um irmão, que esse irmão sumiu, todo mundo quer saber onde está esse irmão. Gente, o irmão do Jeff Dahmer não quer aparecer. Vamos entender isso? As pessoas são muito fofoqueiras, gente. Agora está todo mundo tarado de achar o irmão do moço lá. Se você eu fosse, irmão, o maníaco do parque, você acha que eu queria que alguém soubesse disso? Pelo amor de Deus, né? Porque a família do criminoso sofre tanto quanto a família da vítima, mas ninguém abraça a família do criminoso. Como o filme fantástico, temos que falar sobre Kevin, que é arrebatador, porque você quem não assistiu ao filme, assista, que é fantástico. É a história da família de um atirador em série, né? De um matador, um menino que é aquela coisa americana que entra matando todo mundo. E a família do bandido, ela é julgada e condenada junto. Você já imaginou você se chamar Nardoni? Ou von Richthofen? Porque aquele sobrenome gruda, né? Como se todo mundo que tivesse sobrenome é da mesma maldade. Então, o irmão do Jeff Dahmer não quer aparecer. Vamos aceitar? Vamos entender? Vamos embora? O menino não quer aparecer, gente. Esse homem, né? Ele deve ter mais velho que eu. E ele não está afim de aparecer. O povo quer saber do moço. Mas ele ganha esse irmão, a mãe fica mais tarada no irmão, porque eu acho que ela deslumbrava que o menino mais novo conseguiria ela coordenar melhor e cair fora da família. O pai também cai fora, vai morar no hotel e deixa um menino lá, o Jeff Dahmer, que é um psico, sozinho em casa. Ah, meu filho, caiu o quê? Caiu na cerveja, né? Caiu na bebida, porque o que sobrou para esse moço? Bebida. Como ele era muito bonito, e ele sempre foi muito bonito, ele ainda desenvolve o prazer da malhação. E ele começa a se gostar de se ver no espelho. E ele começa a gostar de homens sarados. E ele começa a querer ter o prazer de ter uma relação com um cara gatão. Ele quer, é o direito dele. Tem gente que gosta de baixinho, tem gente que gosta de mais alto, cada um no seu prazer. E ele pega e vai com esse prazer dele, ele vai exercendo isso sozinho, fica morando sozinho dentro de uma casa. Bicho, quem já foi adolescente sabe disso. Você não quer nem arrumar a tua cama. Tua mãe te deixa sozinho na tua casa um fim de semana, quando ela volta, ela acha que passou ali quem? O Walking Dead em peso, né? Porque ninguém lava a louça, todo mundo. Então, imagina a casa, a zona e o horror que estava. E assim, o que eu acho fantástico é que o pai se surpreende do menino estar sozinho. 6 meses depois. Dá uma passada, fala, filho, vamos jantar, vamos almoçar, nada, né? Como também a mãe é imperdoável ter largado o cara sozinho. Agora o pai também. Essa série dá uma passada de pano bonita no pai, até no Jeff Dahmer, a série de ficção. A série de documental não passa pano pra ninguém, só mostra o que é de fato. Então ele vai crescendo, ele vai nesse crescente e ele virou disfuncional totalmente. O cara não vai pra faculdade, ele não tá afim de desenvolver carreira, ele nem sabe que carreira que ele quer ter e ele era bom de taxidermia. Gente, taxidermista ganha uma grana que você não faz ideia. Ainda mais hoje em dia que tem pouco. Aí ele não desenvolve. O pai, quando chega lá, já casado com uma outra mulher, se instala na casa e manda o garoto embora para Ohio, que é um outro estado bem longe. O que eu gosto, que é assim, olha, tadinho, meu filho tá sozinho. Tá bem não, né? Tá todo destruído a casa, ele tá todo destruído, ele não tá bem, o que eu faço? Manda embora, porque assim eu não vejo.
vai pro raio, vai estudar, vai pro raio que o esparta e vai estudar lá. Aí eu me livro do problema. Tadinho, gosto do meu filho, mas deixa ele lá, eu aqui, assim não tem que ver. Manda o cara pra faculdade. O cara já tá bebendo, já virou alcoólatra, vai pra uma faculdade longe, num dormitório americano, que não tem ninguém ali, vai por si, vai por todos. O que o cara faz? Não faz nada, né? Não estuda e fica bebendo o dia inteiro. O pai fica bravo, eu confiei em você. Confia o quê, garoto? Você não confia em nada no seu filho? Você se livrou do problema. O cara, lógico, não dá certo na faculdade, volta, vai morar com a avó, que era uma senhora super ortodoxa em muitas coisas da vida, inclusive com relação à possibilidade do neto ser gay. Então ele cai na casa de uma avó de quem ele gostava, mas bicho, você é gay, você vai cair numa casa de uma pessoa que fica falando que ser gay é pecado? Você vai piorando, né? A coisa só vai piorando. E de novo, né? Por isso, essa equação não é igual a serial killer, porque tá sim de gente aqui, no prédio do lado, que tá passando por isso e não tá aí esfaqueando ninguém. Mas aquele prazer dele vai se exercendo e eu tenho que voltar um pouco. Que é importante. Em 78, quando ele está sozinho, o Jeff Dahmer, ainda na casa que o pai largou ele, e a mãe também, ele começa a ver um cara bem bonitão passando, correndo ali, e ele tenta pegar esse cara. E ele, na série de ficção, eles dão uma coisa esquisita, que o cara viu ele e saiu correndo. Não, o cara não encontrou com o Jeff Dahmer. Jeff Dahmer, no dia que o cara ia levar uma cacetada na cabeça para o Jeff Dahmer fazer a sua primeira bobagem, lá quando ele tinha uns 16 anos, esse cara, por sorte de Deus, ou o azar do outro, ele não aparece, então ele não exerce esse prazer. O pai ainda não apareceu, ele nem foi para o raio ainda, hein, gente? Então vem comigo, eu vou ter que fiz um flashback. Ainda quando ele está morando na casa sozinho, que ele já despertou para aquele cara correndo e tudo mais, ele exerce o primeiro prazer dele. E é impressionante porque ele faz em 78 a primeira morte, que é um outro cara. E eu vou contar uma coisa para vocês, é verdade, eu olhava aquela série de ficção, falava, não é possível, o cara tá sem camisa de shortinho, gente, é assim. Só falta assinar lá a revista dos prazeres gays, né? É a tara. Mas foi assim mesmo. Na série de documentário, mostra que o cara que ele mata, o primeiro cara que ele mata, estava pedindo carona de short sem camisa. Quando o Jeff Dahmer tentou lá cacetar a cabeça do outro lá, que não apareceu, ficou chateado, né? Não conseguiu bater no moço para pegar o moço. Porque ele tinha já na cabeça dele que ele queria ter uma relação sexual com alguém imóvel. Ele não queria matar o cara. Ele queria cacetar a cabeça dele, deixar ele desacordado, violentar o cara, né? Porque isso é uma violência, e ir embora. Então ele já tem ali a necrofilia passando perto dele, porque ele quer conviver com, ele quer ter uma relação com algo inerte. No segundo cara, que tá lá sem camisa, de shortinho, ele realiza, mas sem querer. O cara tá lá pedindo carona e ele fala, quer ir lá pra casa tomar uma cerveja? E fumar uma maconha e fazer uns pesos? E o cara vai. Mas eram outros tempos também, anos 70 era tudo mais libertário. E lá na casa dele, ele acaba matando esse cara. E ele realiza pela primeira vez muitas coisas que vão ser modus operandi dele lá na frente. Que é matar, transar com o corpo morto, desmembrar o cara, cortar o cara inteiro. Ele só não guarda nada dessa primeira vítima, ele não guarda nada. E ele guarda, né? Ele guarda o corpo inteiro do cara na casa dele. Na casa que ele vai embora depois. Então ele desmembra o cara e vai guardando, vai enterrando pelo jardim. E se livra. Aí ele percebe que, inclusive, ele conseguiu, ninguém apareceu lá para perguntar se ele viu um gostosão sem camisa. Ele se sente mais seguro. Uma coisa que é importante já salientar aqui, o Jeff Dahmer é loiro, cabelo castanho, mas depois ele pinta de loiro, é gato, é branco, ele entra no physique de rôle do homenzinho perfeito. Isso vai ajudar muito ele lá na frente, porque a polícia nunca vai prender um cara assim, né? E se prender, faz vista grossa. Ele passeava muito bem pela ausência de justiça por ter aquele porte que ele tinha, né? Estados Unidos, se até hoje tem problema com isso, imagina a década de 70.
Aí tem toda aquela história que eu falei, que o pai ele vai pro raio, volta, vai morar com a avó. E lá na avó ele começa já a ter algumas outras saliências maiores. Ele ainda não começa a matar, mas ele começa a ter o prazer de viver uma vida gay paralela, sem a avó saber. E, exatamente por ser muito gatão, e charmosão e tudo mais, ele conseguia catar uns caras, levava para uns lugares, para umas saunas e tudo mais, e lá ele dava um sonífero pro cara dormir e ele poder exercer aquele prazer que ele tem de transar sem o cara se mexer. Isso acaba caindo, muita gente acaba descobrindo, ele é proibido de entrar nesses lugares, ele tem também, ele é preso várias vezes, algumas vezes por molestar menores de idade, sendo que os menores de idade que ele pegava eram ou meninos de famílias imigrantes, ou negros, ou gay, e você não vai ter com isso o apoio da polícia. Então ele estava muito cercado, ele estava muito protegido, a própria vítima dele era muito protegia ele, porque ninguém ia. Tanto que um dos meninos que ele leva para a casa da avó dele, que sai totalmente desnorteado de lá, menino de 14 anos, cai na casa dele, volta para casa, o pai vai lá e aponta o dedo, processa tal, e o juiz dá uma pena para ele, mas ele não precisa nem cumprir. Ele fala, vai lindo, vai que você é bonito, você lembra meu neto, vai para a vida, vai matar mais gente. Era a proteção da justiça, inclusive, para ele poder exercer o mal total. Bom, depois ele vai preso de novo, o pai volta, o pai manda ele para o exército, ele volta, mas ele vai fazendo um monte de pequenas bobagens sexuais até culminar mais forte, que é quando ele começa a entrar mais na coisa. Quando ele vai, volta, lá em 87, vamos lembrar que ele matou em 78, ele só volta a matar em 87, ele fica quase 10 anos sem matar. Em 87 ele começa a exercer de novo esse prazer de pegar um cara, botar sonífero, matar o cara, desmembrar o cara e guardar pedaços desse cara. Tem um cara, inclusive, que uma das vítimas dele, que ele leva para um hotel, porque ele não podia mais ir para as saunas, porque as saunas estavam fechadas para ele leva para um hotel. Nesse hotel, a primeira vítima dele depois, ele mata, mas sem saber que ele matou, porque parece que eles se drogaram demais, ele acorda e esse cara está morto lá dele. Inclusive, nas gravações, nas Confissões de um Serial Killer, ele fala, eu não sei se eu matei ele, eu acordei, ele estava morto. Bom, meu amor, vamos fazer mais um igual a dois? Só tá você e o cara no quarto. Se ele morreu na porrada, inclusive, quem matou? O Tom e Jerry. Você estava assistindo Tom e Jerry, o Jerry saiu, o Tom chegou, bateu, matou, eles voltaram para a televisão e você acordou vivo. Mas ele não nega o assassinato. Mas o que acontece? Quando ele vê isso não está na série de ficção muito bem mostrada isso, ele sai, compra uma mala grande, volta, põe o cara dentro dessa mala, vai com essa mala para casa da avó e lá na casa da avó ele desmembra o cara inteiro, ele tinha uma mania, ele já sabia taxidermizar, ele tira a carne desgrudada do osso, blá blá blá. Não vou entrar em detalhes, porque acho que ninguém aqui precisa. Quem quiser muito, tá cheio de canal aí falando no detalhe, eu acho que realmente isso só te tira do foco da história. Mas isso eu preciso falar, ele corta ali a cabeça e ele fica com a cabeça do cara. Durante umas semanas, enrolada num cobertor. Na série de ficção, põe dentro de uma caixa, fica com a caixa. Eles dão uma romantizada, mas a real é que ele enrolou num cobertor e lá ficou com ele durante umas semanas até começar a cheirar mal e ele joga fora. Essa cabeça, pelo que eu entendi nos lugares que eu vi, ele não guarda o crânio. Depois ele começa a colecionar crânios. Mas ali ele volta com tudo, já melhorado, porque ele já está mais velho, ele já está mais safo, ele já passou pela polícia, ele já passou pela justiça, ele já sabe se comportar com o promotor, ele já sabe fazer o ar ó, tenha pena de mim, piedade, olha como eu sou gato lindo, você não vai me perdoar? Então ele já estava muito mais safo. Quando ele volta a matar, ele está muito mais maduro, o que é um problema, né? Porque uma pessoa muito mais madura, ela erra menos, mas a arrogância te entrega. Ele mata esse cara, e ele fica lá. Aí ele começa a usar a casa dele para levar as próximas vítimas
ia dopar e ia matar. Com um detalhe, ele não... a vítima, que está até no documentário, ele deixava no quarto. Ele não guardava lá embaixo. Lá embaixo era só para desmembrar. A vítima ficava no quarto dele, morta, alguns dias. Eu só pergunto uma coisa, o cheiro, gente. O cheiro. Ninguém limpava aquele quarto. O cheiro. A doutora Rosângela Monteiro fala que cadáver tem um cheiro horroroso. Eu tenho o privilégio de nunca ter sentido esse cheiro. Ou senti e não percebi, porque eu já fui no ML algumas vezes gravar, mas eu acho que me puseram em lugar que não tem o cheiro. E lá fica no quarto com a avó andando lá de um lado para o outro. Eu acho pior isso do que o que é mostrado na série. Ele deixa o cara lá. Aí tem umas vítimas, tem um cara que ele chega a levar para casa, a avó aparece, aquela história, ela fica meio, não se sabe se foi bem aquilo. Realmente o cara não morre, o cara é encontrado depois, ele não lembra direito, não tem aquela história de que ele vai para a polícia que tem na série de ficção, que lá não existe. É possível que ele ia morrer, ele reconhece o Jeff Dahmer, como tem sido o cara que ele encontrou, ele reconhece a casa, mas ele não sabe o que... Ele só foi entender o que aconteceu com ele depois que apareceu toda a história das mortes. Ele não foi atrás, a polícia falou, esse homem está fazendo coisa feia. E a polícia falou, não tá não. Pelo menos no documentário não aparece não. Quem está falando a verdade? Não fazemos ideia. E ele sai na bestialidade dele, de sair matando. A avó se cansa um pouco, eu acho, por causa do cheiro também, e daquele monte de homem de entra e sai, porque vamos lembrar que ela era uma senhora muito rígida. Né? Como é que ela tem é assim, meu neto já é gay, assassino não dá para ter duas coisas, mas como se as duas coisas fossem iguais. Eu me irrito um pouco quando as pessoas falam isso. Ele vai embora, e aí ele vai para aquele apartamento tal de 213, para aquele prédio. Ele escolhe... Segundo o Jeff Dahmer, ele escolhe esse prédio porque era um prédio muito barato de se viver. Segundo especialistas, eu acho que e eu concordo, ele uniu uma equação. Nesse prédio era barato de se viver e naquele bairro ele teria mais acesso a vítimas menos vistas e olhadas pela polícia e pela justiça, que eram os imigrantes, os negros e tudo mais. Então, ali ele estava muito confortável. Branco, no lugar ali, qualquer coisa que acontecesse, ele era a vítima. Que é o que acontece. Nesse prédio, nesse apartamento, ali é onde ele entra numa brum de matar que não tem parada. Pra você ter uma ideia, a polícia encontra... quer ver? Vou ler certinho para não falar bobagem, hein? Depois eu falo. A polícia encontra vestígios e restos de 11 vítimas no apartamento. Vamos lembrar que ele matou 17. Ele tem 11. Então, 11 vítimas estão ali dentro do apartamento. Claro que ele leva crânio de outras vítimas. Mas é naquele apartamento que a maior parte acontece. Porque ali, inclusive, ele não tinha uma avó chata que às vezes podia importunar ele. Ele tinha vizinhos. Mas ele não tinha uma avó chata. Ele dentro da casa dele, ele está dentro da casa dele. O que rola ali? Rola de tudo, né, gente? Ele pegava as pessoas, ele tinha um prazer também, tem um ou outro que não. Mas é uma coisa que eu até converso com a doutora Rosângela. A maioria das vítimas dele, ele não levava as pessoas, porque as pessoas queriam ir com ele só pelo bel prazer pela sua linda, e ele é muito bonito mesmo, pela sua estampa. Ele gostava de pagar. Ele gostava de falar... Vem comigo para fazer umas fotos suas, eu te pago $50. Então, exercia nele também o prazer de comprar a sua vítima. Ele não pegava, não é como, por exemplo, ser o Maníaco do Parque, que ele conquistava. Claro que eu ainda vou fazer o Maníaco do Parque, contar os detalhes lá das entrevistas que eu fiz, que é impressionante, porque ele tinha uma lábia como todo serial killer tem. Principalmente serial killer que quer levar a vítima para algum lugar. Então ele tinha uma lábia muito boa. Só que ele não usava a lábia para conquistar a emoção do seu coraçãozinho e levar para minha casa. Ele tinha a lábia para te conquistar, para você até querer ficar comigo e ainda te dou uma grana. Então ele comprava as suas vítimas. Ele mostra para mim ainda mais um exercício de prazer mórbido. Ele vai, ele segue e ele vai nessa constância. E ele vai começando a ficar arrogante. Ele entra numa doideira também dos zumbis. Vocês já devem ter visto também, se não viram, está nas séries. Ele para pensar assim, e se eu tiver um zumbi?
que faça tudo o que eu quero. Minha pergunta é, se tivesse dado certo, ele teria parado em um ou ele teria um Walking Dead inteiro para ser filmado como figuração? Porque ele tenta no menino que é irmão daquele menino que saiu correndo da casa dele, que a família já tinha apontado para o Jeff Dahmer, falado que ele tinha feito abuso, que ele não sei o que lá, e que ele é libertado. O irmão desse garoto vai com ele para o apartamento para ser fotografado lá por uma grana, e esse menino, ele tenta transformar em zumbi. Ele acha, é uma coisa meio doida, ele fura a cabeça do cara, taca umas coisas lá. Qualquer coisa. Ele tinha, porque como ele tinha feito no exército uma coisa de um estudo médico ali, então ele tinha conhecimento de alguns produtos químicos e ele vai testando. Nesse menino, ele fura ele a cabeça, coloca esse negócio na cabeça dele e vai pro bar beber, porque ele tinha certeza que tinha dado certo. Então ele ia chegar em casa, tinha um zumbizinho para ele, né? Eu vou falar, vocês devem estar falando aí daquele boneco que ele rouba da loja, eu vou falar lá na frente, tá? Vocês vão entender por quê. Porque aquele boneco já foi um exercício para isso. E por que não ter um zumbizinho ali esperando por ele? Só que quando ele chega, o menino está lá na rua, todo ensanguentado, com a vizinha, não com a vizinha que aparece na série de ficção, com a filha dessa vizinha, que tinham ligado para a polícia. A polícia estava já ali. O Jeff Dahmer chega com esse menino azumbizado, realmente sem saber o que estava acontecendo direito com ele. O Jeff Dahmer fala que ele é o namorado dele e que eles brigaram. E o Jeff Dahmer é branco. Eles sobem com o Jeff Dahmer e o menino. E a polícia entrega o garoto para a sua morte. Sendo que a polícia vira e fala assim, a gente achou que ele tinha 19 anos. Mentira, primeiro que ninguém sangrando na cabeça pode dar nem se tiver 70 anos. Só que o cara tinha cara de 14, então... E tem um rolo, um paralelo, que está lá na série, vocês vão assistir melhor, que esses dois policiais, eles ainda depois são agraciados com premiação e tudo mais, por conta de que teve uma pressão. Pô, esses dois policiais é que mataram o garoto. E a polícia passa pano por ela mesma e realmente passou pano por ela mesma. E os dois policiais ainda ganharam prêmio. O menino ganhou um caixão que demorou muito tempo ainda para encontrar. E os vizinhos ficam meio mordidos, né? Porque eu chamo a polícia, eu tenho certeza que esse garoto tem 19 anos, mas ele tem cara de criança. Ah, tem, já foi resolvido, é briga de namorado. E segue a vida. E siga para o próximo, para o próximo corpo que vou desmembrar, pensava Jeff Dahmer. Ele vai aí nessa vontade de zumbizar as pessoas. Aparece, inclusive, na série de ficção, um personagem que é o menino surdo-mudo. Esse realmente também acontece. Todos na série de ficção são... É muito interessante isso, porque eles resgatam, inclusive, a memória, a biografia dessas pessoas. Esse surdo-mudo, ele também foi testado nele, o Jeff Dahmer conta, que também testou nele o zumbizamento. Mas não deu certo o zumbizamento. Então, esse cara não só morreu, como ele também teve ali a cabeça furada e tudo mais. Com a arrogância dele, o cheiro dos cadáveres já tinham sido apontados por alguns vizinhos. Eu acho que na série de ficção, o autor resolveu concentrar tudo num personagem só, naquela vizinha de parede. Não é só ela que fala, são várias pessoas que falam, mas ninguém leva a sério. Quando ele pega a sua última vítima, que era um cara, inclusive, mais velho do que a maior parte dos outros, era um cara de uns 32 anos, ele pega esse cara e oferece, acho que $100, ele oferece até mais. Porque ele só queria caras bonitos, saradões. Tem um cara que ele mata, que ele fala, eu tive que matar porque ele já estava lá, mas ele nem era bonito. Ele não, tipo, não, esse nem merecia morrer porque era feio, mas... Tive que matar, né? Tava lá. Eu fico imaginando a pessoa ouvindo isso e falando assim, hã? Desse cara ele não guardou nada. Foram achados vestígios porque ele ainda estava por ali, coisas dele, mas ele não guardou crânio, não guardou nada. Antes de falar dessa última vítima, o Jeff Dahmer começa a guardar coisas. Ele guarda o crânio, ele começa a pintar, tem os crânios todos pintados, bonitos, tem outros que estão na geladeira para serem transformados. Ele pensava em fazer um altar. Porque o serial killer, né? O psicopata serial killer, ele tem o desejo também de guardar
souvenirs, troféus das suas vítimas. E ele guardava os crânios. As carteiras de identidade, pelo que está no documentário, eu não guardava não, eu vou te explicar lá na frente. Achei estranho estar na ficção, procurei, ninguém confirma nada. Mas pelo jeito não, e eu vou explicar por que eu acho que o documentário está correto. Porque eu até li os arquivos do FBI, não se fala de carteira de identidade e a dificuldade que tiveram para encontrar as vítimas. Mas lá para frente. O Jeff Dahmer, então, ele tem nesse momento mais um pico de arrogância. Ele pega um cara que é mais safo que ele. E esse cara, quando chega no apartamento, ele percebe que tem coisa esquisita. Só que ali o Jeff Dahmer já estava entrando em paranoia. Ele dá um pouco de coisa, o cara toma um pouco, então ele fica um pouco tonto, um pouco de sonífero que ele colocava ali. E ele não consegue sair na hora. E o cara era bem mais forte que o Jeff Dahmer. E o cara, ele engole o Jeff Dahmer. Isso é muito inteligente dele. E isso é muito sério, é muito importante as pessoas entenderem. Se você estiver nessa posição, você tem que se submeter. Você faz a submissão para ganhar do outro. Você faz de conta que você aceitou. Você faz de conta que ele ganhou o jogo, mas você está olhando para onde vai sair. E esse cara é muito, muito inteligente, essa última vítima dele. Essa quase última vítima. Foi vítima, mas não morreu. Ele entra no jogo do Jeff Dahmer. Ele tira a roupa, ele faz tudo que o Jeff Dahmer quer, porque ele não quer, como ele era muito mais fortão, o sonífero que o Jeff Dahmer deu para ele não derrubou ele, mas deixou ele mais mole, ele não conseguiria entrar em luta corporal tão fácil. E ele vai, eles ficam conversando um pouco, ele dá um charme, eles assistem, ele põe o Exorcista 3 para assistir, parece que eles assistiram 3 vezes aqui, meu Deus do céu. Se já é ruim, o primeiro Exorcista é excelente, o terceiro, para parar no minuto 4. E o Jeff também tinha uma mania, né, de pôr umas lentes amarelas por conta do Star Wars lá, dos maus do Star Wars. Ele se sentia invocado por eles. E ali esse cara já sacou, ele já viu sangue e tal, ele falou, preciso cair fora desse negócio aqui. E ele fica, fala, ai, vamos tomar mais uma cerveja, vamos mais isso, vamos mais aquilo. Uma hora o Jeff Dahmer se sentiu poderoso. Ele dá uma bobeada, esse cara cai fora. Cai fora de cueca, coitadinho. Na série aparece de calça, mas ele tava peladão mesmo. O Jeff Dahmer ainda põe uma algema nele, que ele consegue não ter a outra algema presa. Então ele sai com uma algema. Esse cara sai pela rua, encontra a polícia para ele e já manda ele ajoelhar, porque ele achou que era um bandido fugindo, porque tem uma algema e tudo mais. Aí eles vão para... Quando chega no apartamento do Jeff Dahmer, aí eles descobrem as coisas e aí a hecatombe acontece. O Jeff Dahmer vai, ele em momento nenhum nega o que aconteceu, e eu vou agora entrar em paralelo daqui a pouco as duas séries para falar de como ele conta toda a sua saga. E ele tem uma coisa, é impressionante como ele não cai, o Jeff Dahmer. Ele entrega. Ele vai ser preso, vai ser condenado a 16 prisões perpétuas, vamos falar daqui a pouco comparando as séries, e acaba morto na cadeia por um outro cara que viu nele a possibilidade de se redimir com Deus, inclusive matando um grande demônio. O cara não pegou pena de morte, porque naquele estado não tem, mas teve uma pena de morte definida por um companheiro de cela. Sobre o Jeff Dahmer, filho, você tem série sobre o Jeff Dahmer onde você quiser. Deve ter até Globo Repórter em 1970, não, 70 não, porque ele não tinha sido descoberto ainda. Mas com certeza deve ter Globo Repórter em 1995 falando do Jeff Dahmer, ou até em 94. Todo mundo já falou do Jeff Dahmer, mas de Investigação Discovery, a A&E, a Record, todo mundo. Mas eu vou falar de duas, claro, que são as duas da Netflix, que estão bombando de fato, e colocaram o Jeff Dahmer de novo na roda da vida. Essas duas séries de Netflix é que colocaram o Jeff Dahmer de novo nos trilhos, né? Botou ele na vitrine novamente. Quando eu fui assistir a série de ficção, eu fui todo feliz porque era do Ryan Murphy. Eu já contei para vocês aqui que eu sou enlouquecido pelo trabalho dele. Sou fanzaço, o cara fez 500 mil séries que eu amo. E eu achei... Quem gostou demais vai me odiar, mas eu vou contar o que eu achei, né? Achei um pouco... Meu, são 10 episódios, né? 10 episódios, de 50 minutos cada. Dava para ter sido uns 7, uns 6, uma coisinha assim. Porque ela, assim, a série é arrastada
assustada demais, né? E eu achei o Jeff Dahmer muito estranho. Aquele ator é fantástico, ele deve até ganhar o Emmy por esse personagem, porque o ator não faz sozinho, ele foi feito em cima de uma direção, ele fez o que mandaram. Mas eu acho, quando eu vi, eu falei, eu já vi coisas desse cara, esse cara não é um tonto. E o Jeff Dahmer que aparece, olha quem apareceu. Você vem aqui, vem aqui. Olha quem apareceu, Olha, Dete, dá boa noite pra todo mundo. Dá boa noite, meu amorzinho. Dá boa noite, Vi. Ah, ela deu boa noite, viu? Então, o Jeff Dahmer, da série de ficção, ele é meio... Ele não é uma pessoa gelada, ele é uma pessoa vazia, uma pessoa sem nada, uma pessoa que você não tem direito. Até a forma de falar, eu falei, cara, o Jeff Dahmer não falava assim. Ou eu tô louco, pensava. Ou já faz tanto tempo que eu vi coisas dele que eu tô estranhando. Resolvi, inclusive, assistindo a série de ficção, não ver coisas do Jeff Dahmer, porque eu falei, eu quero ver inteira, para quando eu terminar e for ver coisas do Jeff Dahmer, eu ter mais certezas. Então não vi. A série de ficção em si, eu achei ela muito interessante por resgatar as biografias das suas vítimas, que é algo muito importante. A gente tem que lembrar que as pessoas que foram mortas, elas foram esquecidas. Isso ele fez brilhantemente também, o Ryan Murphy, no American Crime Story Versace. Ele resgata a dignidade das vítimas no Versace, porque eram homens gays e que, portanto, podiam morrer do jeito que morreram. E no Jeff Dahmer se fala tanto que o Jeff Dahmer é muito mais famoso que qualquer das suas vítimas. Claro, serial killers eles são mais famosos e icônicos do que quem morreu. Ok, a gente entende. Mas no caso do Jeff Dahmer, era também pela qualidade dos fatos das vítimas. Era porque eram gays. Na qualidade que eu digo, aos olhos das pessoas. Principalmente da justiça e da polícia. Eles eram gays, imigrantes ilegais, negros... latino, acho que ele matou. Até os brancos, eles são renegados como precisamos... Porque assim, gay, né? Morre aí, nasceu para morrer. Então, ele resgata o Ryan Murphy, isso é fantástico na série de ficção, a dignidade dessas pessoas, a biografia, inclusive, para as famílias e para os familiares. É muito legal ele ter mostrado cada uma das vítimas. Eu não fiquei aqui entrando em cada uma, porque senão vai ser uma live de 12 mil horas. Mas na série, ele tem essa perfeição de falar de cada um deles. Porque muitas das famílias também ficavam com vergonha dos seus filhos serem vítimas do Jeff Dahmer. Você já imaginou? Você passou pelo que você passou e sua família tem vergonha de você ter morrido porque você morreu na mão dele? Então, essa qualidade da série é indiscutível, é perfeita. E não falo isso porque eu sou gay, eu falo isso porque se não fosse sobre gay, fosse sobre, sei lá, meninas, seria a mesma coisa. Dignificar a vítima é algo muito, muito importante numa série como essa. Mas o que não impede de você fazer a série acontecer mais próximo de como foi, principalmente porque a Netflix lança no dia 7 de outubro, esse grande documentário de 3 episódios, Confissões de um Serial Killer, que desmonta a tua série de ficção. Eu não precisei nem pesquisar, só esperei chegar dia 7 de outubro e assistir. Aí tem pontos, por exemplo, na série de ficção, ele fala, porque assim, só para explicar então a série de documental antes. O que é muito legal dessa série de documental é que você vai ouvir a voz do Jeff Dahmer. É ele contando o que ele fez. Eles fizeram isso nas outras temporadas com os outros serial killers. Então, o que acontece? Quando o Jeff Dahmer é preso, o advogado dele, que tinha sido advogado das outras vezes que ele lá ficou fazendo furdúncio na rua, lá mostrando as partes íntimas dele para os moços, na rua, principalmente para a criança, esse advogado é acionado pelo pai, mas ele não faz ideia do que está acontecendo. Ninguém ainda entendeu o que está acontecendo. Ele manda para a delegacia uma estagiária de direito, acabou de entrar no escritório dele, uma menina super jovem, que tem uma grande sacada de começar a gravar as conversas com ele. E o Jeff Dahmer entra em confiança nela. E ela fica meses conversando com ele e grava tudo isso. E essa personagem,
advogada não aparece na série de ficção. Não sei se é porque tem alguma coisa de direito, acho que não, porque como ela também está na Netflix, então não acho que isso seria um problema. Mas essa advogada não aparece na série de ficção. Essas conversas não são com a advogada. Aparecem na série de ficção as conversas com os investigadores. E para a advogada, ele conta tudo em detalhes, porque ela é, inclusive, a advogada dele. E você tem esse comparativo. Então você vai ver durante 3 episódios a história do Jeff Dahmer contada por ele mesmo, inclusive como era a infância dele, como era a relação com o pai, porque ela vai numa linha de terapia, ela vai buscar a história dele lá atrás e chega até aqui. E a mulher é excelente, ela fala, não, tinha horas que eu revirava o meu estômago, tinha horas que eu não sabia mais como olhar para esse homem, só que ela precisava, inclusive, aí eu acho que mais do que só fazer o trabalho dela, ela percebeu que ela estava fazendo um trabalho histórico, porque é super importante você entender a cabeça de um serial killer para você começar a entender a cabeça dos que virão. Que é o que o Ted Bundy, eu vou falar dele depois, que o Ted Bundy faz com o FBI, que é o que o Mindhunter faz, eu vou falar do Mindhunter, estou terminando de ler o livro. Então, assim, isso é importante, não é que você está endeusando ou você está celebrizando. Nesse caso, você não está celebrizando o bandido. Você está se utilizando da inteligência dele para pegar os iguais a ele. E é só entendendo como eles agem para você conseguir se antecipar a próxima vítima do que já está agindo. Ainda mais nos Estados Unidos, que tem um monte de serial killer. O Brasil também tem, mas é que às vezes a investigação é feita um morto aqui, outro morto ali, investiga um delegado aqui e não se cruza. A gente não tem um banco de dados que nem o FBI tem de assinaturas de mortes. Mas daí você tem coisas, por exemplo, na série de ficção, tem um manequim. É uma cena muito importante, muito interessante, porque ali é o momento em que o Jeff Dahmer, já depois de ter matado a sua primeira vítima, ele tenta, parece, pelo menos na série de ficção, parece que ele está tentando não ser aquele monstro. Tá. É essa passada, essa romantização que a doutora Rosângela Monteiro falou lá no especial que a gente fez, que as pessoas às vezes não entendem. Não é que está romantizando, deixando ele romântico. Está romantizando a história, está deixando ela mais fofinha. E não é. Ele pega esse manequim, porque ele fica também tarado no manequim. Vamos lembrar que ele gosta de coisa morta? Ele realmente está numa loja, então na série de ficção ele pega esse manequim. Isso tudo está igualzinho no documentário. Vê o manequim, se esconde na loja, pega esse manequim e cai fora para casa da avó. Isso igual. Ficção e documentário estão paralelos certinho. Aqui eles vão abrir assim. Na ficção, ele pega esse manequim, coloca deitadinho na cama, fica lá transando com aquele boneco prateado, ele cobre o boneco na cama e sai e fala, vovó, não entre no meu quarto. Não entre. E a vovó fala, a casa é minha, eu faço o que eu quiser. Pensa. O Jeff Dahmer sai, a avó entra, acha aquilo horrível, fala, ai meu Deus do céu, um boneco, esse menino tá brincando de Barbie grande, o que está acontecendo? Pega e joga fora. Isso é na série de ficção. Na série documental, ele conta. A minha avó achava que era o meu boneco. Que eu falava para Aru, a gente assistindo, eu falava, Aru, mas por que ele não virou para a avó? E falou, tem um manequim aqui para deixar minhas roupas, para ver como é que, para eu fazer o meu look para o dia seguinte para o trabalho. É tão fácil resolver o problema de um manequim no seu quarto. E foi o que ele fez. Ele falou para a avó, tá aqui, esse manequim aqui é para eu ficar vestindo as roupas. E a avó, ok. A avó conviveu com aquele boneco um bom tempo. O Jeff Dahmer joga fora, não é a avó. Na série documental, o Jeff Dahmer está falando. Ele fala, você não vê, mas você ouve. Ele fala, eu joguei fora porque eu achei que minha avó está começando a achar esquisito. E ela fala com meu pai, eu tô com meu pai. E eu joguei fora. Ele joga fora. Na série de ficção, o Jeff Dahmer fala meio assim. Eu fiquei pensando, quem é que vai cair na onda desse tonto? Na série de documentário, você ouve o Jeff Dahmer falando, esse cara tem impostação de voz, ele tem firmeza no que está falando, ele não tem medo do que ele está dizendo, ele tem charme de dizer. Não dá para você olhar o Jeff Dahmer da ficção e falar... Não, o Jeff Dahmer da ficção, gente, ele não ia matar nem meio moço. O moço lá, gostosão, sem camisa, que ele pega,
O moço do gostosão sem camisa falar, menino, passa fora daqui, né? Agora, o da realidade, você vai cair, porque os serial killers, os psicopatas, que como a doutora Rosângela já explicou, e o doutor Guido também, para ser um serial killer você não precisa ser psicopata, né? Mas quando você tem um psicopata serial killer, a coisa piora. O psicopata, ele é extremamente contagiante. Ele é manipulador, ele é charmoso, ele consegue te convencer, ele vai fazer você cair na dele. E cai mesmo, gente. Cai com vontade. O Jeff Dahmer, do documentário, você entende porque ele enganou tanta gente. Ele não tem, em momento nenhum, problema de ser o que ele é. E ele não tem vergonha. Ele gosta, ele é altivo, entendeu? Ele tá lá. Ele é um Odette Reutemann, né? Ou Carminha para os mais novos. Ele não tem, ele é. Então, essa é uma coisa já que também você, no documentário, você vai perceber. Você fala assim, pô, aquele Jeff Dahmer que me mostraram na ficção não estava colando com a história que ele era. Esse você entende porque que ele fez. Então, os furos, as contradições entre as duas séries da Netflix. São ótimas, assistam. Se você não assistiu ainda o que eu falei da outra série do Ryan Murphy, que é o do Bem-vindo à Vizinhança, essa do Dahmer vale a pena assistir até pelas vítimas, até para, né, a gente respeitar e recolocar as identidades das vítimas nos seus devidos lugares e aplaudir essas pessoas que morreram de maneira tão desnecessária. Então nós temos lá o manequim, nós temos já esse jeitinho de falar, que não é, porque não vai deixar de ser. O corpo dele, o corpo ficava no quarto da casa da avó, não ficava lá embaixo, ele não tentava esconder. Gente, esse homem deixava o corpo no quarto, cara. Você está entendendo o que é um psicopata? Ele está com o jogo ganho. Ele vai fazer o que quiser com você. Ele não vai querer jogar prato. Até faz, mas só você e ele. E assim, mas mesmo assim, é difícil tirar um psicopata assim. A vizinha, que aparece na série de ficção como uma grande heroína, ela existe, ela realmente ligou para a polícia por conta do menino lá zumbizado, mas na série de documental quase não se fala dela, se fala de um outro vizinho, que ali aparece, inclusive ele dá entrevista e tudo mais. Na série documental aparece só a ligação que ela faz para o 91 falando que pô, vocês deixaram o garoto sozinho, mas ele não tem 14 anos, que é a mesma que aparece na série de ficção. Eu acho que ali o Ryan Murphy colocou, eu entendo aí como narrativa, de colocar todos os vizinhos na figura dessa vizinha. Como uma pessoa que batalhou o tempo inteiro para que outras pessoas não fossem mortas. Mas o Jeff Dahmer mesmo não fala dela, não tem ligação dela. Assim, nem tem aqui, porque na série de ficção ele leva até um sanduíche claramente de carne de alguma das suas vítimas. Mas isso, o Jeff Dahmer nem chups para ela. Quem estará falando a verdade? Na série de ficção aparecem, quando eles abrem uma gaveta, dão todas as carteiras de identidade das suas vítimas. E tanto que falam, ai meu Deus, como vamos descobrir quem são essas pessoas? Um cara abre e fala, olha aqui temos as identidades. Na série documental, não fala de identidade, fala que ele tinha os crânios guardados e fotos Polaroid, que a advogada mesmo fala que ela quase vomitou na hora que ela viu. Ele fazia Polaroid, o que ele fazia? Ele matava as pessoas, um pouco antes ele tirava vivo, já com a pessoa meio tonta, e aí morta. Ele fazia umas posições para mostrar musculatura que tem, eu não vou ficar vendo essas coisas, não tem problema de ver, mas ver não vai me acrescentar em nada, mas quem quiser ver que faça lá busca, vai buscar. Mas ele fazia em posições meio esdrúxulas, o corpo quebrava o corpo e tal, então as fotos elas são horrorosas. E essa advogada viu. Então ele guardava como souvenir. E souvenir é bom, né? Tinta. Ele preferia souvenir, não gostava de coral. Ele guardava como souvenir e troféu. Eu acho que souvenir são as fotos. E troféu, os crânios. Aí eu acho. Por quê? Porque eu acho. Eu acho que troféu é uma coisa maior, souvenir é uma coisa que você guarda em gaveta. E, pô, vamos combinar, né? Você ter o crânio de uma pessoa é um troféu do que você conseguiu fazer. Você ter uma foto dele é um souvenir de viagem que você fez. Então, imagino que seja isso.
Essas identidades, na documental não fala. Como é que chegaram na documental, ele se explicam como é que chegaram as vítimas. O Jeff Dahmer reconhece as fotos das pessoas que ele matou. Ele fala quem são as pessoas. Daí você tem um desenho, imagina, eles encontraram 500 mil pedaços de 11 vítimas. Para juntar e descobrir quem é quem, foi um processo, isso está na série de documental, é muito legal para quem gosta de perícia, para entender como é que esse crânio vai ser enterrado por essa pessoa e esse não é dessa pessoa. Lembrando que DNA, em 1994, nos Estados Unidos, eles não estavam fazendo direito. E no Brasil estavam brincando de fazer caso Evandro. Tá? Hoje, muito mais fácil. Você faz DNA, você acha, né, unha. Olha, esse pedacinho de unha aqui é seu. 94, não. Para eles fazerem, foi tudo feito com arcada dentária. Fizeram também DNAs com coisas que davam. Eles não tinham todos nos Estados Unidos. O caso Evandro, 92, estavam lá brincando de fazer DNA. Então, essas duas séries de ficção, elas são, de uma certa maneira, complementares, mas elas não são de uma mesma história. Aquilo que eu falei, por exemplo, da escada da escada, da HBO e da Netflix, que eles se complementam, com uma Dropout, que é fantástico de você se cruzar, como uma outra que eu vou falar em breve, Dr. Morte. Essas duas da Netflix, eu não vejo como complementares, porque eu acho elas muito diferentes. Minha opinião, não é pra brigar comigo, só minha opinião. Tem gente que tá amando essa série de uma maneira que daqui a pouco vai vir e falar, como você não gosta dessa série? Você tem que gostar dessa série, a série é ótima. Tá bom, gente, que bom que você gostou. Eu acho a série boa do Ryan Murphy, melhor do que essa última aí que ele fez, Bem-vindo à Vizinhança, mas se você quer a realidade do psico lá, do serial killer, do gatão, a série documental vai te levar à realidade. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixem de curtir, compartilhar, comentar. Curtir, compartilhar. Pera aí, vamos comigo. Curtir, compartilhar. Curtir, comentar, compartilhar, ligar sininho e se inscrever. Como que eu esqueci de se inscrever? Se puder, seja membro. Se não puder, eu agradeço de você estar aqui no canal de qualquer maneira. E em breve a gente fala de mais uma dica de séries. Obrigado. Vocês vão me ver aqui. Bem-vindo todo mundo que já chegou aí. Vocês vão me ver fazendo como é que eu gravo mesmo. Então vai ter esses momentos de preparação de câmera que eu não consegui arrumar até entrar no ao vivo. Vou tirar isso aqui só. Deixa eu ver como é que tá. Tá ok? Olha quem tá aqui, quer ver? Não tá dando pra ver. Ah, tem que abaixar. Esses momentos de preparação de câmera que eu não consegui arrumar. Pera aí que meu áudio tá voltando pra mim aqui. O meu caceta. Deixa eu ver como tá. Pera aí. Pronto. Tem aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha ela aqui, ó. Boa noite. Boa tarde. Tem até a igreja avisando que já são 6 da tarde aqui. Vou gravar aqui com vocês a história desse Jeff Dahmer, que eu não sei se alguém mais ainda tem interesse, mas pediram tanto. Fica comigo aqui. Você estava comigo aqui até agora, olha ela aqui, ó. Olha ela. Olha ela aqui, ó. Sinos da igreja, aqui tem uma igreja, gente, aqui do lado de casa. E às vezes ela toca, às vezes eu tô gravando meio-dia e ela toca. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Fica então à vontade, filha. Volta aqui para ver o pessoal. Falei que ela tá virando gato de circo, né? Que tem que trabalhar. Então é o seguinte, vou começar a gravar. 1, 2, 3 e... Olá, sejam bem-vindos. E antes de mais... Tá vendo? É assim que erra de verdade. Isso já vai para make-off. Mas ó, vamos começar aqui a gravar sobre Jeff Dahmer. Eu não sei, alguém ainda tem paciência com Jeff Dahmer? A Odete, pega ela então. Vocês não querem me ver, né? Vocês só querem ver a Odete? Tá bom, vou deixar ela aqui e eu vou sair. Melhora um pouquinho, dá mais um pouquinho de luz. Se você quiser trazer ela, me dá aqui, daqui a pouco eu mostro ela de novo. Não sei pra onde ela foi. Odete anda assim, Odete anda muito... Eu acho que ela vai, daqui a pouco vai ligar um agente. Falando, Odete me procurou. Eu falei, então vai cuidar dela, porque ela não é fácil de cuidar não. Vai, porque essa daí me acorda cada manhã, quer entrar embaixo do edredom, quer sair do edredom, quer ficar na cabeça, quer sair da cabeça, quer vir, quer andar, é uma coisa.
Pega o Dash pra você ver. Amo, de paixão, ninguém me mexe na minha gata, hein? Então vamos voltar lá. E aí, então, vamos lá de novo, isso vai para make-off.